de abril de 2020, 8h30 da manhã. Vamos de notícias. A Bolsa fechou em 77.681 pontos, uma queda de 1,20, e o dólar 5,09, uma queda de 0,91. Apesar do alívio nos mercados, nos últimos dias a cautela segue, os investidores atentos diariamente, tentando projetar o quanto antes, quando que essa crise, quanto tempo ela pode se prolongar. O PIB na China deve ter uma queda de 6% no primeiro trimestre, conforme informações do Bloomberg. Espanha tem menor número de mortes por Covid-19. Ministro Paulo Guedes prevê queda de 4% no PIB, se o isolamento for até julho desse ano. Estados Unidos divulgam esta semana números e devem mostrar declínio nas vendas do varejo e atividade industrial, apesar de Trump seguir adotando medidas em prol da economia. Bancos estão negociando dívidas, postergando pagamentos de parcelas, cada um com as suas regras específicas. E no governo a disputa de uma aprovação do pacote para os estados. O que acontece? Tínhamos em andamento o Plano Mansueto, que é uma medida que permite que estados tomassem mais empréstimos diante de ajustes fiscais. Com o Covid-19, o ministro Guedes deixou de lado, mas entram novas medidas, sendo a proposta inicial uma ajuda de 32 bilhões para os estados e municípios. Outra medida é uma proibição em reajustes salariais dos servidores por 2 anos. E esta semana também serão divulgados os números da China, segunda maior economia do mundo. Divulgam aí os números do varejo e produção industrial, já com o impacto inicial do coronavírus. E Guedes enviou um vídeo para a repórter Renata da CNN com a música If You Get Hear Me Now, traduzindo Se Você Me Ouvir Agora. Os repórteres acreditam ser uma mensagem que ele quis passar nessa Páscoa, que foi ontem, né? Quando puderem, ouçam a tradução da música toda, é bem interessante. E o governo pretende ir à justiça contra os governos regionais que adotarem medidas restritivas de direitos fundamentais dos cidadãos. Tá? A AGU está aguardando uma posição do Ministério da Saúde para tomar essas medidas cabíveis. Isso ocorreu porque o governo de São Paulo, João Dória, ele falou que poderia adotar medidas mais duras, como aplicação de multas até prisão, caso a população não aderisse voluntariamente ao isolamento social. Uma outra informação, ao contrário do que imaginávamos, a criminalidade reduziu com a quarentena, pelo menos na América Latina. A gente teve aí no Rio de Janeiro mortes com armas de fogo. Em março foi 3 vezes menor que o mesmo período do ano anterior. Em El Salvador, um dos países com o maior número de assassinatos, o total de homicídios foi o menor já registrado para o mês de março. E em Medellín, na Colômbia, foram registrados 18 homicídios em março, uma queda de 46%, e é o menor número em 40 anos. Porém, no México, os índices aumentaram, isso devido a este país ele ter sido assim, contra as tendências internacionais em março, e mantendo lojas abertas. Ele só declarou mesmo quarentena no final do mês de março. Assim como também aumentou nos Estados Unidos a violência doméstica nesse período. Agora, um resumo do pronunciamento dos secretários do Ministério da Saúde. Os números até sábado constavam 1.124 óbitos e 20 mil contaminados. Os percentuais eles mostram redução nos últimos 3 dias, porém, conforme informado, tem um delay na informação, porque eles contabilizam posteriormente, depois de 2 dias que eles fazem essa contabilização. Mas se a gente considerar que a Europa, somando França, Espanha e Itália, a quantidade de habitantes é igual a do Brasil, lá já são 50 mil mortes, então aqui o número está bem reduzido. Nós temos 5 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. O secretário informou que os 15 mil respiradores que chegariam ao Brasil e foram cancelados pela China, eles serão repostos num curto prazo, onde já tem contratos assinados com produtores nacionais, sem deixar de continuar tentando o mercado internacional, que isso agora caberia ao ministro das Relações Exteriores e ao ministro de Infraestrutura. E em resposta à repórter se os equipamentos que temos serão suficientes, o secretário João Gabardo disse que eles mantêm constante acompanhamento e ações para elevar a capacidade, abrindo mais hospitais, contratando mais profissionais,
individual, né, o profissional na área de saúde, e o número de profissionais de saúde contaminados, se for elevado, consequentemente reduz a capacidade de atendimento nos hospitais. E já tem a previsão da entrega de 5 milhões de máscaras N95 de produção nacional. A repórter Luciana Verdolim, ela perguntou qual seria o pico da doença e o que seria especificamente um lockdown total. Em relação ao pico, ele disse que março e abril já são meses críticos pela elevada incidência de outros vírus, como a influenza. E o lockdown total ele tem assim até o controle policial, mas mantém farmácias, mercados abertos. Lembrou que cada região, as autoridades municipais e estaduais agem de forma diferente, pois são números distintos, números diferentes de contaminados, necessidade de leitos também é diferente, e eles estão dispondo, mais recursos para aumentar os leitos, mais 350 no Amazonas, que é um dos lugares críticos, né? Um deles é São Paulo também, Rio, Fortaleza, e hoje já serão convocados médicos intensivistas e assim, experientes para atuar em Manaus. E no programa Brasil Conta Comigo são mais de 1.000 enfermeiros já cadastrados, dispostos a serem convocados, 80 médicos. Então, o objetivo é achatar a curva de isolamento e aumentar a capacidade de atendimento. O repórter Leandro Prazeres, ele perguntou sobre o último boletim epidemiológico referente aos mais de 500 casos de dengue, como isso vai atrapalhar aí no combate ao Covid. O secretário disse que eles não têm que lidar só com a dengue, mas tem a zika, tem a chikungunya, tem o sarampo e várias outras infecções que vêm em paralelo. Inclusive lá em Pernambuco, de 10 infectados que foram confirmados Covid, 3 deles também tinham influenza. Então, quanto aos hospitais de campanha, além dos já entregues, sábado foi entregue o de Águas de Lindó em Goiás e em Manaus já vai ser o segundo que vai ser entregue. E que os leitos de Manaus eles serão acompanhados por telemedicina também, com profissionais que ficam nos hospitais de referência. E na pergunta de como monitorar se os leitos estão sendo realmente utilizados pelos pacientes de Covid, o secretário disse que os hospitais eles se obrigam a informar 2 vezes por dia pelo sistema a quantidade de leitos que tem, quantos ocupados, quantos na enfermaria, quantos UTI, tanto público como privado. E se não prestarem as informações corretas, os hospitais respondem civil e criminalmente, até mesmo acionando a Polícia Federal. Ele falou que já tem uma parceria aí com o Sérgio Moro, se for necessário. E para terminar, eu vou passar um texto aqui que achei até que era atribuído ao padre Fábio, de autoria dele, mas não foi confirmado. O texto é o seguinte: cada um sabe de sua vida e de sua situação, então não julgue. Não estamos no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade. Não no mesmo barco. O meu barco pode afundar, o seu não, ou vice-versa. Para alguns a quarentena está sendo ótima, momento de conexão, trabalho está sendo suave, e para outros está sendo uma crise. Para alguns uma paz, tempo de descanso, férias, para outros tempo de tortura, como pagar as contas. Enquanto alguns estavam preocupados com o ovo da Páscoa, outros estavam preocupados se terão pão até o final da semana, se o arroz e feijão serão suficientes. Alguns estão no home office, na fazenda, outros catando lixo para sobreviver. Alguns querem voltar a trabalhar porque não tem mais dinheiro. Outros querem matar quem quer voltar a trabalhar porque não está pensando em dinheiro, afinal ele já tem uma reserva, ele não precisa se preocupar com isso. Então, nós não estamos mesmo no mesmo barco. Nós estamos passando pelo mesmo momento, mas com percepções, experiências e necessidades completamente diferentes. E sairemos cada um de um jeito dessa tempestade. Por isso, nesse momento, é muito importante enxergarmos além do que se vê, enxergar além do partido político, além da religião, além do próprio umbigo, e não menospreze a dor do outro, porque você não a sente. Não julgue a vida boa do outro, porque você não sabe como que ele chegou, o que ele passou para chegar até lá. Simplesmente não julguem tanto aquele que não tem, também não julgue aquele que tem de sobra, não julgue aquele que quer voltar ao trabalho e nem julgue aquele que quer ficar em casa. Vamos aí, afinal nós estamos
sim, em barcos diferentes. Né? Então vamos continuar aí sendo solidários. Tenham todos uma excelente semana e um bom dia.